Então, vamos começar a nossa live, deu tempo aqui. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Marley Dias Leite e essa live tem um tema: consciência a respeito do dinheiro. A gente vai falar sobre a nossa mentalidade, a mentalidade do senso comum a respeito do dinheiro. A gente vai falar aí de crenças, a respeito do dinheiro, muitas crenças limitantes, e a gente precisa se esclarecer para saber o que realmente é o dinheiro. Que Deus abençoe a nossa live, possamos tirar o proveito, Quem quiser aí também deixar sua opinião, seu comentário, a gente vai conversando, certo? Essa live eu fiz me baseando nesse livro aqui, de Bob Proctor, Você Nasceu Rico. Bob Proctor é escritor sempre focado nessa questão da ciência mental, ciências mentais, a lei da atração, o poder do pensamento, e é um dos meus mentores, que eu sigo, Que Deus o tenha no bom lugar, que ele já está no plano maior. Mas o conteúdo, o legado dele ficou aí para a gente, aqui na Terra, se esclarecer mais a respeito das leis da vida, que rege o universo, leis divinas, lei de Deus. Então, para começar, eu fiz um breve comentário aqui sobre o dinheiro, para a gente ter um pouco de noção do que realmente é dinheiro. Então, se eu perguntar o que é dinheiro, você vai dizer sua visão, suas crenças do dinheiro a partir disso. Então, o que é dinheiro? É um papel ou moeda que damos o seu devido valor para que possamos trocá-lo em outras coisas importantes quando precisamos. Se observarmos bem o dinheiro por um microscópio, você vai ver que são átomos, átomos que é princípio da matéria, Tudo isso aqui, até o nosso corpo também, tudo que está no plano físico é feito de átomos. Então, seja de nota, seja de moeda, tudo é energia, porque a gente sabe que hoje em dia, através dos estudos da ciência, a gente sabe que tudo é energia, Então, essa matéria aqui é a energia condensada. Então, é uma energia condensada, Então, o dinheiro, ele não tem alguma coisa animando ele, Dinheiro é uma matéria inorgânica, não tem espírito ou alma animando ele, assim como nós, estamos animando o nosso corpo. Como a gente sabe, quem já estuda a espiritualidade sabe que nós somos um espírito e estamos num corpo físico, um corpo de energia condensada. Então, o dinheiro não tem isso. Então, é inorgânico e não tem vida própria. Então, para a gente já ter a noção, porque tem gente que acha que o dinheiro tem vida própria. Então, quem é que dá o valor ao dinheiro? Somos nós. Mas tem gente que tem essa mentalidade de ser o servo, ser o escravo do dinheiro. Mas a gente vai ver que, na verdade, tem que ser ao contrário. Nós que temos que ser os donos, do dinheiro, fazer ele trabalhar por nós e não ao contrário, Seja bem-vindo aí, meu amigo Ranulfo, seja bem-vindo, professor. Então, segundo o dicionário, primeiro, qualquer dicionário que você botar lá no Google, o que é dinheiro, Então, é um meio de troca sob a forma de moedas ou notas,
usado na aquisição de bens, na compra de serviços, de mão de obra ou outras transações financeiras, emitido pelo governo de cada país. Né? Cada país tem suas notas, né? Seus selos reais, né? Que cunham lá as casas da moeda, né? Então, todo mundo sabe disso, mas para a gente ter mais a noção de simplesmente saber o que realmente é dinheiro, né? A gente saber, já falando da meditação, a meditação ajuda a gente a ver as coisas sem julgar, né? Então, para ver como é a meditação, dinheiro é um pedaço de papel, né? Então, a gente vai usar ele, vai dar o devido valor, né? A respeito dele, aí vai depender da mentalidade de cada um. Tem, né, se colocar ser superior a ele, e tem gente que infelizmente perde até a dignidade, né? Fica por baixo dele, vira um escravo do dinheiro. Então, a gente está aqui não para fazer apologia, né, ao dinheiro, mas para dar o real significado, né? Logicamente, a importância, né, do dinheiro, que ele é muito importante enquanto a gente estiver aqui nesse plano físico, mas a gente tem que saber o que realmente ele é, para a gente ter um bom relacionamento com o dinheiro. Então, eu escolhi esse livro de Bob Proctor, Você Nasceu Rico, porque ele fala muito bem a respeito do dinheiro e com a visão dele, né, das questões da lei da atração. Então, começando aqui, eu vou ler os trechos e vou comentando esse livro, né? Você Nasceu Rico. Então, primeiro item que eu peguei, ele dizendo que dinheiro é importante. Dinheiro é importante. Ele diz assim, um dos equívocos mais comuns em relação ao dinheiro está relacionado à importância. Por exemplo, quantas vezes você ouviu uma conversa dizendo dinheiro não é tudo, ou dinheiro não é importante, ou eu não ligo para dinheiro, né? E tem as crenças, né? Dinheiro é sujo, dinheiro é a raiz de todo mal, né? As crenças limitantes. Então, dinheiro vai ser para você o que você tem de crença a respeito dele. Mas, como eu disse, dinheiro é um papel que a gente dá aquele devido valor à questão de troca, né? Então, é a importância, né? Então, bem, as pessoas que dizem essas coisas podem não ligar para dinheiro, mas eu apostaria que a agência que financia o carro delas, a casa, né, o supermercado, vai sim dar importância, né? Então, é importante, né? Se não fosse o dinheiro, eu não estaria aqui falando, não ia ter celular, né? Nem vocês aí iam estar também me assistindo aqui. Então, tem o seu devido valor, né? Então, na verdade, ninguém pode negar o fato de que o dinheiro é importante para qualquer pessoa que viva em uma sociedade civilizada. Portanto, argumentar que algo não é tão importante quanto isso ou aquilo é absurdo. Nada pode ocupar o lugar do dinheiro no campo em que ele está sendo utilizado. Então, ele tem a sua importância onde ele está sendo utilizado. Então, dinheiro é um empregado. Como eu disse, a gente tem que estar ali sendo superior a ele e não sendo inferior, sendo um escravo. Então, Bob Proctor diz, embora eu sempre afirme a importância do dinheiro, é fundamental adicionar um alerta de cuidado. Lembre-se, sempre o dinheiro é um empregado. Você é o mestre. Tenha muito cuidado para não inverter essa equação, porque muitas pessoas muito inteligentes já fizeram isso com grande prejuízo para si mesmas. Infelizmente,
Muitas dessas pobres almas amavam o dinheiro, olha só, amavam o dinheiro e usavam as pessoas, violando assim uma das mais básicas leis que governam o verdadeiro sucesso financeiro. Você deveria sempre amar as pessoas e usar o dinheiro, e não o inverso, né? Então, a gente sabe que tem muitas pessoas interesseiras nessa questão e acabam se frustrando, né, por causa disso. Então, outro mito que muitas pessoas aceitam sobre o dinheiro é que ele somente vem em quantidades como resultado de sorte, por exemplo, jogar na Mega Sena, ou de herança. Por exemplo, sempre que as pessoas se juntam para falar sobre alguém que tem tido sucesso financeiro, existe sempre uma delas que vai dizer: João teve muita sorte, ou João estava no lugar certo, na hora certa. Mas eu quero lhe assegurar que, com toda certeza, embora a sorte interaja em alguns assuntos financeiros, ela, obviamente, nunca é determinante em si própria para os resultados financeiros. E eu digo, eu não gosto dessa palavra sorte, né? Para mim, tem que ser mérito. O universo trabalha com mérito. Se você plantar a sua semente e trabalhar por ela, você vai receber. Não vai receber a semente de outra pessoa, nem outra pessoa vai roubar a sua semente. Porque a gente pode plantar o que a gente bem entender, né? Mas para colher, a gente tem que colher aquilo que a gente planta, né? Mas a gente é livre. Então, dinheiro é um efeito e tem que ser sempre ganho. Acredite, não existe nada de graça nesta vida. Somente algumas pessoas fazem dinheiro de forma fácil e duvidosa, mas certamente estão se enganando ou estão no caminho para a prisão. Isso se já não estiverem lá. Tenha em mente que bem afortunado é aquele que tem como fator de sucesso financeiro o esforço e muito trabalho. Então ele fala aqui da honestidade, que é muito importante. Aí você pode falar, mas Marlon, não existe gente fazendo coisa errada, ganhando muito dinheiro, né, traficando, drogas. Sim, existe, mas a gente sempre fala da lei de causa e efeito. Não tem como falar em cocriação sem falar da lei de causa e efeito. Então, se ele está plantando uma coisa errada, lá na frente ele vai colher uma coisa errada. Então, ele fala aqui da honestidade. Se a gente está plantando honestidade, a gente vai colher honestidade. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter cuidado no que a gente está pensando e com emoção, com sentimento que a gente está co-criando e vai ter que colher isso aí, né? Então, a gente ainda estamos sendo co-criadores inconscientes, estamos co-criando coisas sem ter noção, sem ter consciência, né? Então a gente está estudando, a gente está praticando para melhorar essa questão da nossa consciência. Somos seres co-criadores, fomos criados para criar, né? Que somos seres divinos, assim como nosso Pai, Criador, também criamos, mas criamos com Ele, né? A gente não cria nada sem Ele, por isso que fala co, né? Que co é com o Criador. Então, tudo já está criado, mas a gente tem essa liberdade criativa. Se está passando por nossa mente, é porque ele já está permitindo que a gente cocrie essa coisa que a gente deseja. E aí a gente vai falando dessa questão de cocriação, né? Então, o dinheiro tem que circular. Sobre o dinheiro é que ele é valioso somente enquanto estiver sendo usado. Uma vez tirado de circulação, torna-se sem valor. Ele fala aqui da história do senhor Chapman. O senhor Chapman era um senhor idoso e quando Bob Proctor era apenas um menino,
ele morava na mesma rua dele, próximo à casa da família dele. Embora existisse uma tremenda diferença de idade entre eles, eles se tornaram amigos rapidamente e frequentemente costumavam. Deixa eu só evitar isso. Frequentemente ele costumava vê-lo puxando seu carrinho de sucatas e coisas velhas para cima e para baixo da quadra. Então, o Sr. Chapman era um catador, coletor de lixo, né? Veja só, o Sr. Chapman trabalhava como catador e fez a vida pegando coisas que as pessoas jogavam fora. Entretanto, com o passar dos anos, ele foi ficando cada vez mais debilitado devido ao seu árduo trabalho. Faleceu repentinamente. Logo após, e aparentemente não tinha parentes próximos. Por isso, a polícia entrou na casa dele para retirar seus pertences. Muitos móveis velhos e muitas recordações do passado de Sr. Chapman estavam ali, que não havia nenhuma surpresa, né, dele, porque ele catava muito lixo, né, muita coisa, e rápido em registrar ocorrências não usuais. O jornal Toronto Daily Star, né, um jornal lá do Canadá, no dia seguinte publicou na capa a história do Sr. Chapman, com uma óbvia pergunta: por que uma pessoa mantinha um valor considerável em dinheiro, $100.000, espalhados pela casa e guardado em caixas? O Sr. Chapman, ele era, além de catador, ele tinha dinheiro guardado em caixas espalhadas por sua casa, né? Então, as pessoas naquele tempo ficaram intrigadas porque a pessoa tinha tanto dinheiro assim e não usufruía. O mouse aqui parou, mas eu uso esse. Então, embora fosse jovem demais naquela época, Bob Proctor, ele diz: eu me fazia a mesma pergunta. Por que uma pessoa como o Sr. Chapman escolhera viver como um verdadeiro indigente, enquanto tinha tanto dinheiro à sua disposição? Por quê? Ele poderia ter gastado esse dinheiro consigo mesmo, ele poderia ter investido e ter tido retorno, ter ajudado outras pessoas, criando novos trabalhos, ou apenas ter depositado no banco e dar para viver desse dinheiro, né, de juros. Mas, ao invés disso, ele optou por deixá-lo nas caixas, né, como ele diz, espalhado, né? E assim o converteu em algo absolutamente inútil, sem nenhum rendimento. Ou seja, o dinheiro estava lá, trancados, sem circulação, sem render juros, sem ajudar ninguém. Então, o dinheiro estava sem utilidade. Então, como eu disse, depende do dinheiro, como a gente enxerga o dinheiro. Então, ele não enxergava o dinheiro com utilidade. Ele realmente tinha, né? Tem, na verdade, né? Mas tinha o dele, né? Entretanto, quando eu digo que o dinheiro deve ser mantido em circulação, não significa que ele deva ser desperdiçado. Existe um abismo de diferença entre essas duas concepções e, se você ainda não as tiver encontrado, sugiro que se informe o mais breve possível. Dizem que o dinheiro tem 4 princípios, né? Ganhar, conservar, multiplicar e gastar. Tem que ter um equilíbrio nesses 4 pilares do dinheiro, né? Se não tiver equilíbrio, você não vai ter uma
uma vida financeira saudável, equilibrada. Então, a gente tem que ter essa noção. Ele fala aqui no exercício de consciência de prosperidade. Olha só, a consciência de prosperidade que a gente tem que desenvolver. Agora que nós visualizamos melhor as características do dinheiro, vamos voltar momentaneamente para uma simples técnica que você pode usar imediatamente para começar a atrair a quantidade de dinheiro que deseja. A primeira coisa que eu quero que você faça é visualizar a si mesmo com o seu olhar interior sentado em uma sala com vários amigos. Então, quero que veja anunciando para eles sua intenção de se tornar rico, pelo menos o suficiente para viver da forma que você escolheu. Então, ele pede para a gente imaginar que a gente está numa sala com os amigos, pode ser família, pessoa próxima a você, e você anunciar que quer ser rico. Então, ele fala assim, imagine como você se sentiria. E aí, como é que você se sentiria falando isso para as pessoas próximas a você? Será que eles iam levar isso seriamente ou iam rir da sua cara? Então ele diz aqui, se você é como a maioria das pessoas, provavelmente se sentiria muito desconfortável, né? É óbvio, né, gente? Talvez se sentisse tão desconfortável que possivelmente se justificaria aos seus amigos dizendo que foi uma brincadeira, estava brincando. Então, a gente meio que tem essa trava, né, de falar de riqueza, né? Pois, entretanto, é importante você saber que pessoas ricas, olha só, pessoas ricas nunca se sentem desconfortáveis quando o assunto é dinheiro. Por que não? Você pergunta. A resposta mais óbvia seria porque eles têm um monte de dinheiro. Mas essa não é a resposta mais correta. Você deve saber que as pessoas, olha só o que ele diz, as pessoas não se sentem confortáveis porque elas têm dinheiro. Elas têm dinheiro porque elas se sentem confortáveis em relação a ele. Então, se você se sente confortável em relação ao dinheiro, ele vai vir para você. Mas como você não se sente confortável, está cheio de crenças limitantes impedindo que o dinheiro chegue a você, ou como você tem alguma quantidade de dinheiro, já fica louco ali para gastar aquele dinheiro, porque não suporta ter a ideia de ter dinheiro ali. Então, isso vai depender muito da nossa crença. Como é que estão as nossas crenças, né, a respeito do dinheiro? Então, em outras palavras, uma das razões que pessoas ricas têm dinheiro é que elas desenvolveram esse estado de consciência que iremos nos referir como consciência de prosperidade. Consequentemente, se nós desejarmos atrair dinheiro, temos que começar a fomentar uma consciência próspera. A gente tem que excitar a nossa mente subconsciente, que está guardado, né, nossas crenças lá, para a gente desenvolver essa mentalidade de prosperidade. Então, uma pergunta que você deve estar fazendo é: como eu posso desenvolver essa consciência de prosperidade em mim mesmo? A melhor maneira de desenvolver essa consciência de prosperidade é se visualizar já possuindo, olha só, prestar atenção, se visualizar já possuindo a quantidade de dinheiro que você deseja. Aqui já vai falar da cocriação, processo de cocriação.
A razão disso é que sua subconsciência não pode distinguir entre o dinheiro que você possui atualmente e o que está sendo visualizado. Ou seja, ele diz mais ou menos assim: se eu tiver com os olhos fechados, você tiver com os olhos fechados, se você imaginar que tem, vamos supor, uma maleta de dinheiro com R$ 1 milhão na sua frente, o seu subconsciente ele não vai saber se está no plano físico ou no plano espiritual. Então, para ele, tanto faz, né? Então, isso já nos dá a ideia de que tudo que está aqui, nesse plano aqui, físico, foi primeiro projetado, foi plantado uma semente no mundo espiritual, que é o mundo das causas. Quem estuda bem isso também é o escritor Thomas Rowell, que o próprio Bob Proctor indica fazer a leitura dos livros dele. Então, o mundo das causas é o mundo espiritual, ou o mundo não físico, e o mundo dos efeitos é esse aqui que a gente está enxergando com esses olhos, né? Então, desta maneira você irá tornar-se muito confortável com a ideia do dinheiro. A gente tem que ter esse relacionamento. Se a gente deseja ter dinheiro. Então, como resultado, você o atrairá para si. Isso pode soar como um jogo, mas posso assegurar que é uma das atitudes mais inteligentes que você pode fazer. Quando convencer o seu subconsciente que você está rico ou rica e se sentir bem em ser assim, ser rico ou rica, seu subconsciente encontrará automaticamente, olha só, ele encontrará automaticamente caminhos que farão sua imaginária, né? Então, a gente está projetando imaginária sensação de ser rico se manifestar em forma material. Como eu falei, começa lá no mundo não físico e termina aqui no efeito. Então, até o próprio Jesus Cristo deixou esse ensinamento para a gente. Se vocês quiserem, desejam qualquer coisa, crendo que já está concretizado, que já está aqui, né, no plano físico, assim sucederá. Então, ele diz que a gente tem, quando a gente quiser alguma coisa, a gente já tem que sentir que já essa coisa já está com a gente aqui. Por quê? Já está projetando, já está plantando uma semente no mundo das causas, no mundo espiritual, e aí a gente vai dar força, é como a gente estivesse regando ali a plantinha, né? Uma semente ali. É o exemplo que até eu passo para vocês, um exemplo para a gente aprender como é que funciona, ter mais consciência como é que funciona o processo co-criativo. Plante uma semente. E plante uma semente que você não sabe quanto tempo de germinação para ela brotar. Por quê? É um dos maiores empecilhos para a gente, uma das maiores dificuldades para a gente co-criar o que deseja é saber esperar. Então, se a gente plantar uma semente e a gente não sabe o tempo de germinação dela, como o próprio Bob Proctor disse, que não tem como saber o tempo de germinação de uma semente espiritual. Então, se a gente plantar uma semente de alguma planta que a gente não sabe quanto tempo dura ali a germinação, a gente já vai estar aprimorando isso em nós, a paciência, né? Ou saber esperar, que é o mais difícil. E fazendo isso, regando ali, né? O regar é o que no mundo espiritual? É a gente estar sentindo a sensação. A gente está alimentando a sensação, a fé, que realmente aquilo ali existe para nós.
Então, a gente projeta, né, com o pensamento e atrai com o sentimento. Então, o que é que vai acontecer? Vai surgir oportunidades para a gente aproveitar aquele momento e chegar no devido fim. Então, a gente tem que prestar atenção também, tentar ser humildes, porque se não formos humildes, para aceitar as oportunidades, porque às vezes vem uma oportunidade bem simples e a gente não está nem entendendo o porquê daquela oportunidade, mas essa oportunidade simples pode ser o pontapé inicial para você chegar lá onde você deseja. Então a gente tem que ter essa percepção, como é que Deus está nos ensinando a chegar no caminho que a gente vai por merecimento. Se Ele está permitindo a gente projetar isso, é porque a gente pode, né? Então, todos nós é como a gente tivesse um saco de sementes espirituais e a gente pode plantar o que bem entender. Mas saiba que a gente planta e a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Então, a questão da reclamação, que é muito importante. A reclamação, ela está, como se diz, duas vezes, né? Está repetindo ali aquela energia ruim. Então, quando a gente reclama, a gente é como se estivesse plantando duas sementes negativas. Então, vai colher duas sementes negativas, né? Vai colher dois frutos negativos, né? Que aquela árvore ali foi plantada de modo inconsciente. Como eu disse, nós estamos ainda sendo co-criadores inconscientes. A gente não tem ideia ainda do que é isso. Quando a gente vai ganhando consciência do reclamar, como é importante a gente ter consciência desse reclamar, pode ser a coisa mais simples do mundo, mas você vai colher. Então, a gente tem que ter essa consciência do que é cocriação. Somos seres co-criadores no plano menor, no plano aqui físico, no plano menor, e a gente vai aprendendo, se educando, tendo mais noção do que a gente está atraindo para nós, né? Porque a gente às vezes reclama, né? Eu estou pedindo uma coisa, mas está vindo outra coisa totalmente diferente. Então, a gente quer dinheiro, vibra por dinheiro, mas quando tem aquela falta ali, a gente acaba reclamando porque não tem. Então a gente está sentindo aquela escassez ali, aquele sentimento ruim de escassez, e o que é que a gente vai fazer? Costuma fazer? Reclamar. Reclama da escassez. Então, se você está reclamando da escassez, ó, pensamento, sentimento, está fazendo o quê? Está plantando escassez. Vai colher o quê? Escassez. Então, a dica que eu faço também, quando vem esse sentimento ruim de escassez, eu já agradeço pelo que eu tenho, agradeço a quantidade de dinheiro que tem na minha mente, mesmo sem estar ganhando agora no momento, mas eu estou regando a plantinha, como eu disse. Até Bob Proctor ensina a pegar um cartãozinho, assim, um cartão dos desejos, né? E escreve lá no cartão que você deseja. Por exemplo, eu ganho 10 mil reais por mês. Bota lá, eu ganho 10 mil reais por mês. Então, olhar para esse cartão todo dia, quando acorda, quando vai dormir, ou quando tiver essa sensação de escassez, olhar para aquele cartão e agradecer por ganhar aquele dinheiro ali. E sentir que você está ganhando aquele dinheiro. É sentir agora. Não sentir que vai ganhar ainda, é sentir que está ganhando agora. É mais ou menos por aí que acontece o processo de cocriação, onde você lê coaches falam da lei da atração, de ciências mentais, eles vão falar desse mesmo processo. Então ele fala assim: não tema. Agora que nós visualizamos melhor a técnica que nos ajudará a adquirir riqueza, permita-me dar um aviso adicional. Se quiser ter dinheiro, uma das coisas que nunca deverá fazer é se preocupar como
como você irá conseguir o dinheiro que deseja ou como irá mantê-lo. Deixe-me explicar. Quem fala isso é Price Pritchett, né? Ele mesmo indicou o livro Você ao Quadrado, que a gente fica preocupado com o como e acaba se perdendo ali nas dúvidas, né, no medo, e acaba atrapalhando ali a germinação da semente espiritual. Na Bíblia, diz Bob Proctor, Jó, o grande sofredor dos tempos bíblicos, faz a seguinte observação: todos os meus temores se realizam, aquilo que me dá medo vem atingir. Isso é quem fala Jó. Essas palavras bíblicas têm um significado atual para aqueles que se preocupam em relação ao dinheiro. Se nós insistimos constantemente em nos preocuparmos por não ter o suficiente, não ter dinheiro o suficiente, ou se frequentemente tivermos medo de perder o dinheiro que temos, então estamos criando condições para que nossa preocupação não seja em vão. Se eu tenho medo de perder o dinheiro, eu já estou plantando isso, né? Então, outro exemplo contemporâneo é o lamentável caso do pobre senhor Chapman, aquele catador. Lembre-se de que ele era um senhor idoso que nunca gastou nada das suas tão suadas economias. Mas a questão é, por que ele não gastou? Provavelmente porque tinha medo de que, se gastasse seu dinheiro, ele se tornaria pobre e seria forçado a viver como um indigente. Ironicamente, contudo, foi precisamente seu temor que o levou a viver na miséria, em todas as formas. Ou falando biblicamente, o que ele mais temia foi exatamente o que lhe aconteceu, para você ver. A gente, às vezes, passa a vida todinha com medo de alguma coisa. Então, a gente vê que o medo é apenas a ignorância de não saber o significado das coisas. Então, é para isso que a gente está fazendo aqui esta live, para a gente ter aí, refletir a noção, ter consciência do que realmente é o dinheiro. Então, mais adiante, você terá uma completa explicação do paradoxo, como eu falei, o paradoxo de atrairmos para as nossas vidas as coisas que menos desejamos. Aqui eu vou adiantar porque eu peguei só alguns trechos do livro, né? Mas o que ele quer dizer. Às vezes a gente quer, por exemplo, dinheiro, mas está reclamando das contas. Então, se a gente está focado nas contas, então vai vir o quê? Mais contas. Aí a pessoa diz, mas eu peço dinheiro a Deus e só vem mais conta. Então, esse é o significado. A gente não sabe pedir, a gente não sabe orar. Então, a gente tem que ter noção do que a gente está vibrando, né? Tem que saber o que a gente está pensando com sentimento, com emoções. Então, esse é o processo. Mas, por hora, basta dizer que se preocupar em relação ao dinheiro é sempre extremamente ineficaz. Esse princípio inclui como quando você racionaliza sua preocupação acreditando que está apenas economizando um pouquinho para quando vierem as vacas magras. Outra coisa, a gente está cocriando de novo. Vou guardar esse dinheiro aqui porque daqui a pouco vai ficar ruim de novo. Eu sei que tem a questão da economia, mas por que não a gente tentar ter outra fonte de renda? Em vez de estar guardando dinheiro para uma coisa ali que você vai perder. Então, a gente está cocriando já com, por exemplo, bem gente que guarda em caso de doença. Você já está plantando uma doença. Então, sei que é importante a gente ter dinheiro para coisas emergenciais,
Mas, em vez de a gente estar fazendo isso, por que não procurar outra fonte de renda? Então, as pessoas bem-sucedidas no campo financeiro, elas têm várias fontes de renda, múltiplas fontes de renda. Então, se uma não está dando certo ali, as outras, né, deixa ali no equilíbrio. Então, a gente tem que ter mais essa consciência financeira para a gente não estar cocriando coisas indesejáveis. Então, ele diz, eu tenho que advertir que se quer aumentar significativamente a quantidade de dinheiro que está ganhando no presente, agora, a primeira coisa que você tem de fazer é prestar menos atenção no que os outros à sua volta estão dizendo. E prestar substancialmente mais atenção àquela voz da intuição que fala no seu interior. Seja mais focado, você tem que se esforçar para se tornar menos suscetível às influências externas e se inclinar mais à verdade, confiar mais nos seus instintos e sentimentos. Então, a gente sabe que Deus é a sabedoria infinita, que Deus está dentro de nós. Então, não tem para que você estar falando coisas para pessoas que você que não vão te compreender, que nem aquelas pessoas lá, os amigos, né, a família, alguns, né, que vão rir da sua cara porque você pretende ser rico. Por exemplo, pretende fazer uma faculdade tal, pretende montar um negócio tal. Então a gente tem que aprender a ficar em silêncio, porque é no silêncio que a gente tem contato com o nosso Pai, que está em nós, que está em todos os lugares, e é uma sabedoria infinita, é uma fonte infinita. Então, confiar em Deus e Ele vai nos dando o caminho e as ferramentas para a gente chegar lá, que seja uma coisa boa, que seja uma coisa que vai ajudar tanto você quanto as pessoas ao seu redor. E ter fé que dá certo. A maioria das pessoas que não consegue acumular dinheiro suficiente para viver o estilo de vida que foi escolhido por elas são as mesmas pessoas que são facilmente influenciadas pela opinião alheia. Por exemplo, essas pessoas frequentemente permitem que os outros especuladores e comentaristas negativos e pessimistas da mídia a pensar por elas nos assuntos relacionados à economia. Mas, como Napoleão Hill, no seu livro Quem Pensa Enriquece, a opinião é o produto mais barato do mundo. Todo mundo tem uma opinião para dar, né? De fato, quase todo mundo tem sempre uma opinião para dar para aquelas pessoas que estão dispostas a aceitá-las. Consequentemente, se você tem sido inapropriadamente influenciado pela opinião de outras pessoas, mude isso agora. Então, às vezes a gente pede a opinião de uma pessoa que não sabe do assunto que você está ali querendo tirar dúvidas. Então a gente tem que procurar um especialista, alguém que tenha experiência com isso. E daqui em diante, preste mais atenção em seus próprios objetivos e mantenha os ouvidos atentos aos conselhos de Deus. Olha aí, como eu falei, silenciar para entrar em contato com Deus, com a fonte maior, a fonte superior. Então, a gente tem que falar da meditação. A meditação faz a gente se voltar para nós mesmos, encontrar o que está nos impedindo de chegar onde a gente deseja chegar. E Deus está dentro de nós, pronto para nos orientar. Então, Ele vai nos orientando. É preciso ter paciência, porque o processo da natureza, ele é assim. Pode ser lento para uns e pode ser mais rápido para outros, mas o importante também é não estar se comparando com os outros. Cada um tem a sua hora, o seu momento. Então, é importante que a gente persistência e paciência que a gente chega lá. Lembre-se de
Se fizer dessa maneira, não existirá absolutamente nenhuma razão para que você não tenha sucesso financeiro por toda a sua vida, ou em qualquer outra área, né? Não só financeiro, mas em qualquer outra área, né? Então, estamos flutuando em um oceano de pensamentos energizados, onde todo conhecimento sempre esteve e sempre estará. Olha só, todo conhecimento sempre esteve e sempre estará na onda. Então, estamos ainda e vamos estar sempre rodeados da abundância. De fato, para todos os lugares que olharmos na natureza, nossos olhos entram em contato com a abundância. Quer um exemplo? Árvores. Fica observando a árvore. Tanto de folha que uma árvore tem. Tanto de árvore tem na sua cidade. Só ali na sua rua, no seu bairro, o tanto de árvore que tem. Agora preste atenção, eu gosto de falar das árvores, porque para mim é o maior exemplo que tem na natureza de prosperidade, de abundância. Por quê? Quando você poda uma árvore ali, como ora ali o galho da árvore, o que é que acontece? Ela para de crescer? Não, né? A não ser que ela esteja doente, né? Mas o que é que ela vai fazer? Naquele galho ali que você podou, vai nascer vários galhos ali. E vai nascer várias folhas, que vai nascer vários frutos. Então, ela é o exemplo. Quando, tipo assim, ela como tivesse assim, você tirou o meu pedaço, então eu vou até fazer mais aqui para você usufruir mais e outras pessoas que chegarem também usufruir mais. Então, a gente vai observando isso e vai vendo o processo da natureza. Assim como a árvore está inserida nas leis universais, nós também estamos inseridos nas leis universais. Então, se você prestar atenção, é muita abundância ao nosso redor, dentro de nós também, nossas células, tudo funcionando aqui direitinho, o coração batendo, a gente está respirando, tem abundância de ar gratuita aqui para a gente respirar tranquilamente. Então, é muita coisa que a gente pode estar exercitando essa mentalidade de abundância e deixar de focar na escassez, que é toda uma questão de mentalidade. Então, o hábito, repetir, né? Fazer autossugestões positivas, isso tudo ajuda a gente a ter uma consciência mais superior a respeito de qualquer coisa, né? Como a gente está falando de dinheiro, a respeito do dinheiro também. Então, a natureza não reconhece nada como fracasso, diz Bob Proctor. Consequentemente, nunca teve e nunca terá falta de nada, exceto consciência. Mas, ao entrar nesse mundo de riqueza, é absolutamente essencial que você comece a pensar. Em outras palavras, você precisa abrir sua mente para um rio de pensamentos energizados que criará uma imagem ou uma consciência. Há milhares de pessoas honestas, boas, que trabalham incansavelmente durante a vida toda e não se tornam ricas. Para esses indivíduos, a vida é uma constante rotina do amanhecer até o entardecer. Mas as ideias apresentadas nessas páginas desse livro que eu estou vendo, foram colocadas aqui na esperança de encher a sua mente e inspirar você para um novo tipo de pensamento. A consciência sempre se desenvolveu através do pensamento e sem levar em consideração a situação de sua vida presente. Isso aqui é muito importante para a gente não estar co-criando coisas e estar repetindo, co-criando coisas que a gente está enxergando. Está enxergando escassez aqui agora, como eu disse lá, reclamou, plantou de novo a semente de escassez. Aí fica um ciclo infinito. Reclama de escassez, plantou a semente, colhe lá na frente escassez. Reclama de novo, colhe lá na frente. Reclama de novo e fica só escassez, 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 escassez. Então a gente tem que aprender a reverter esse quadro, né? Não ser escravo, como diz a espiritualidade, das condições externas, exteriores. É a gente aprender a focar na causa, no mundo das causas e não no efeito, no mundo dos efeitos.
se a gente está focando no mundo dos efeitos, a gente vai estar replantando aquelas coisas negativas. Se você espera melhorar essa consciência e realmente tornar-se rico, como este livro sugere, você tem que começar a pensar em prosperidade agora. Não quando você terminar este livro, diz ele, não quando você terminar este capítulo, não amanhã, não na próxima semana, não no próximo mês, no próximo ano, quando acabar essa live. Então tem que ser agora. A gente tem que começar a pensar agora na mentalidade, reprogramar a nossa mentalidade para a abundância, para a prosperidade, porque somos filhos de Deus e Deus é abundância, Deus é prosperidade e quer que todos os seus filhos desfrutem disso. Temos o direito divino, né? Então, tem que ser feito agora. Pensar é a função mais elevada que o ser humano é capaz. Ainda assim, infelizmente, poucas pessoas pensam. A verdade é que a maioria das pessoas está simplesmente exercitando uma de suas faculdades mentais chamada memória. Elas veem velhos filmes, velhas fotos, momentos do passado em suas telas mentais, onde sempre aparecem as mesmas imagens. É imperativo que você comece essa nova forma de pensamento neste momento, porque se o fizer, cada parte do seu ser se preencherá com esses novos pensamentos energizados. Falei da repetição, a nossa mente gosta de ficar repetindo e é um dos métodos de reprogramar o nosso subconsciente. Seu corpo... Não, vou falar por aqui. Agora a gente está finalizando. A gente vai para o último item que fala sobre dinheiro mental. Comece imediatamente um jogo mental consigo mesmo. Acostume-se a se visualizar de posse de uma grande riqueza. Pense em alguma coisa que faria com esse dinheiro e então imagine estar fazendo isso. Agora, desde que sua mente subconsciente não distinga a diferença entre realmente fazer alguma coisa e visualizar você fazendo alguma coisa. Aquela questão lá que eu disse, ele não sabe, o subconsciente não sabe se tiver uma pilha aqui de dinheiro ou não, no plano físico ou espiritual, para ele é a mesma coisa. Então, já é o princípio da cocriação. Está plantando uma semente no mundo espiritual para que venha a oportunidade e a gente colher aqui no mundo dos efeitos, no mundo físico. Então, desde que sua mente subconsciente não distinga a diferença entre realmente fazer alguma coisa e visualizar você fazendo alguma coisa, esse exercício irá rapidamente desenvolver uma consciência de prosperidade. Lembre-se, é uma lei absoluta. Você precisa ter algo mentalmente antes de tê-lo no plano físico. Também é importante compreender que todas as pessoas conversam consigo mesmas mentalmente. De fato, algumas pessoas fazem isso em voz alta. Consequentemente, sempre que estiver conversando, em particular consigo mesmo, fale como é bom se sentir rico. Como é bom se sentir rico? Quando você vê alguma pessoa próspera que você acha, ou passa na rua assim, você abençoar aquela pessoa e dizer para você mesmo, como é bom ser rico. Ao invés de você estar com raiva de não estar na posição daquela pessoa. Como eu disse, a gente pode cocriar qualquer coisa. Então, não tem nem motivo para a gente ficar com raiva ou com inveja de ninguém. Consequentemente, sempre que estiver conversando consigo mesmo, fale como é bom se sentir rico. Parabenize você mesmo por ter se tornado rico e ouça outras pessoas o parabenizando. Ele fala aqui do processo co-criativo, né, como eu disse, e Thomas Trowell também fala que a gente reverte o processo co-criativo, a gente foca no mundo dos efeitos, que é esse mundo físico, e não no mundo espiritual, que é o mundo das causas. A gente faz o contrário. É para ser causa e efeito, e não efeito e causa. Talvez você tenha feito dessa forma no passado, ele diz, assim como a maioria das pessoas faz e continuará fazendo
no futuro. Essa inversão. Esses resultados irão ditar os pensamentos e determinarão suas ideias. Por exemplo, se o indivíduo vir sua conta bancária vazia, o resultado, o efeito, ele escolherá ter pensamentos de falta automaticamente ou perda e usará esses pensamentos para construir uma ideia de pobreza. Então, qual é a dica aqui que eu faço? Você pegar a tela do seu saldo bancário e ou tirar print ou imprimir e fazer o número ali que você deseja ter na sua conta. E olhar só para esse número, sentir que aquilo ali é real e agradecer a Deus, agradecer ao universo por aquele saldo que tem na sua conta, ao invés de ficar olhando realmente a conta real. Então, isso aqui vai acontecer. Como esse cara disse aqui, né? Bob Proctor disse do cara que olha a conta ali, olhou a conta e não tem dinheiro. Então já vem aquela angústia, aquele sentimento de escassez. Aí ele está fazendo o quê? Está co-criando, está plantando outra semente de escassez para colher lá na frente de novo. Então a gente tem que fazer esse exercício para a gente melhorar a nossa consciência de prosperidade, de abundância. Olha, consequentemente, as ideias que ele tem em sua mente vão se manifestar nos resultados futuros, tá vendo? Trazendo certamente um desempenho repetido de muitas coisas que ele fala que não quer. Olha só, ele diz lá, a gente fala o que não quer, acaba plantando. Como uma conta bancária vazia. Ele diz que não quer, mas ele está ali na raiva, na escassez ali. Então, pensamento com sentimento faz o quê? Planta semente lá, vai colher no futuro. De novo, escassez, pobreza. Então, tornando assim um ciclo autodestrutivo. Esse pode parecer um argumento duvidoso, pois se a conta do banco estiver vazia, ela vai estar vazia. Apenas não é realista, olha só o que ele diz, apenas não é realista olhar uma conta bancária vazia e visualizar uma grande riqueza. Mas quero que você saiba que é esse tipo de raciocínio que perpetua a pobreza e mantém os pobres empobrecidos. Então a gente tem que fazer ao contrário, como a própria Rhonda Byrne, do livro O Segredo, ela disse que chegava contas para ela e ela começou a imaginar que aquilo eram cheques em vez de contas. E começou com lápis mesmo, fazer as quantidades ali que ela gostaria que fosse ali aqueles cheques, né? Imaginários. E ela ficava fazendo isso direto. Ela disse que devia mais de 2 milhões de dólares quando ela foi lançar o Segredo, né? Então, isso é um método, aquele método que eu disse também, de pegar o saldo bancário ou tirar o print ali do celular, do computador e modificar o seu saldo, botar o saldo ali que você deseja e agradecer por estar com aquele saldo, né? Só olhar para a conta bancária, para o saldo, quando for realmente necessário. Mas todo dia ali você está fazendo aquela mentalização, como o cartãozinho que Bob Proctor indicou, está fazendo aquela mentalização ali, está sentindo que aquilo ali é real, seu subconsciente não sabe o que está aqui no plano físico ou no plano espiritual, e a gente tem que lutar, botar fé que vai surgir oportunidades para a gente finalmente chegar ali onde a gente deseja. Então, o mecanismo da cocriação é esse, né? Você tem que entender o presente estado da sua conta bancária, suas vendas, sua saúde, sua vida social, sua posição de trabalho, etc. Isso não é nada mais do que a manifestação física dos seus pensamentos precedentes, vem lá atrás. Se você
sinceramente deseja mudar ou melhorar seus resultados no seu mundo físico, você tem que mudar os seus pensamentos imediatamente. Qualquer pessoa que verdadeiramente entende o processo criativo dirá a você o que eu já disse aqui. Então, muita gente já estuda essa questão. Não é apenas certo, mas é a lei natural do seu ser. É o caminho pelo qual Deus trabalha através do indivíduo, através de nós. E isso também é chamado de oração por diferentes religiões. Oração é o movimento que toma lugar entre o espírito e a forma, com e através do indivíduo. Deus lhe deu a habilidade para construir qualquer ideia que seja. Deseja. Você nasceu rico, como diz o livro, e a sua abundância está contida no seu pensamento, como diz da sacola ali de sementes infinitas, né? Assim que for bom consigo mesmo, olha só, ele fala do amor próprio, né? Escolherá ideias magníficas e não permitirá que o mundo físico controle os seus pensamentos. A gente vai deixar de ser escravo das condições físicas, deixar de ver o mundo exterior e passar a ver o mundo interior. Né? A gente vai finalmente se tornar um co-criador consciente, né? Um semeador consciente. Você pode entender agora como todas as pessoas cometem o grande erro. Ralph Waldo Emerson, em seu ensaio sobre a confiança em si mesmo, diz: inveja é ignorância, como eu falei. Em outras palavras, olhar as realizações de outras pessoas ou seus resultados e então invejá-las é verdadeiramente pouco sábio, porque estas pessoas primeiro escolheram seus pensamentos para depois construírem uma imagem das coisas boas em suas mentes, que agora se manifestam em suas vidas, e escolheram aqueles pensamentos de uma fonte infinita, a qual está disponível para todos nós e para você também. Então, ele diz, não tem para quê. Depois que a gente entende o processo criativo, a gente entende que a inveja é uma coisa infantil, é uma coisa de ignorância nossa mesmo, por desconhecer como é que funciona o processo co-criativo, como é que funciona as leis universais. Então, fica a nossa reflexão de hoje para a gente estar aí analisando como a gente quando a gente trata o dinheiro, como é o nosso relacionamento a respeito do dinheiro. Ele já dá uma clareada aí no nosso pensamento a respeito da nossa vida financeira. Então, espero que esse conteúdo te ajude, né? A mim mesmo já está ajudando muito a mudar essa consciência. Estou vencendo minhas crenças limitantes a respeito do dinheiro, principalmente, como eu estou falando aqui, de dinheiro, e venho obtendo resultados bons, né? Minha mentalidade a respeito do dinheiro está mudando para melhor, e a gente está passando a não ser mais escravo das condições externas, como ele diz aqui. Se a gente for focar no que está acontecendo ao nosso redor, agora a gente corre o risco de estar replantando essas sementes negativas, sementes de escassez. Então, estou aprendendo a reverter e agradecer o que eu tenho, agradecer o que eu desejo aqui agora. Então, que possa ajudar a todos nós esses conhecimentos, que Deus possa abençoar todos nós, possa abençoar Bob Proctor, que está aí no plano físico e deixou esses ensinamentos preciosos para nós. Então vamos à meditação. Se quiserem sentar de maneira confortável, deixa eu pegar esse. Pois é importante a gente deixar a coluna reta, certo? O mais reta possível, para a gente
fazer o alinhamento aqui dos centros de força, dos chakras, que é muito importante para circular a energia, circular o prana, né, que é a energia universal. Deixa eu só ajeitar aqui. Então vamos respirar tranquilamente. Inspira e expira, sentindo o processo de respiração tranquilamente fluir. Enquanto eu tomo um pouco de água. Então vamos tranquilamente respirando. A gente vai fazer algumas afirmações, autossugestões positivas, para a gente ir plantando essas ideias no nosso subconsciente, a respeito da prosperidade, da abundância, principalmente aqui na abundância financeira, na prosperidade financeira. Então, a gente vai tentar identificar as nossas crenças limitantes, aquilo que está impedindo a gente conseguir obter o que a gente deseja. Não está fora, está em nós. Então, vamos tranquilamente continuar respirando. Se puderem respirar através da barriga, do abdômen, quando inspira, a barriga vai para frente e quando expira, a barriga retorna. Só assim libera aquela pressão no tórax, sobre o tórax. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Agora fechamos os olhos, continuando a respirar tranquilamente. Vamos relaxando a musculatura da nossa face. Relaxa a testa. Relaxe as pálpebras. Relaxa as bochechas. Relaxe o maxilar. Relaxe os ombros. Relaxe o corpo por inteiro. Continue respirando tranquilamente. O ar entrando, o ar saindo. Preste atenção na entrada e na saída do ar. Respire com consciência. Agora, nós vamos nos colocar na posição de espectador ou espectadora
da sua própria mente. Você agora apenas observa sua mente. Agora, seja sincero com você mesmo, com você mesma. O que realmente você quer como objetivo neste momento? Talvez apareçam várias opções, mas vamos focar apenas em uma. Identifique o que realmente você deseja neste momento. Identificando o seu desejo, agora consulte a sua consciência. O que realmente está impedindo de você obter o que você está desejando neste momento? Será o medo de alguma coisa? Impaciência? Falta de fé? Saiba que tudo que passar na sua mente, Deus já está permitindo. Ele nos dá infinitas sementes para que possamos plantar, regar com nossa fé, com nossa energia e futuramente colher o que a gente deseja. Mas para isso, temos que já sentir agora o que a gente deseja. Você identifica alguma crença limitante, talvez de não merecimento, talvez de falta de recursos? Apenas saiba que não falta recursos para Deus. Como somos filhos de Deus, não faltam recursos para nós. Nós somos merecedores, sim, do que desejamos. Agora, identifique o que está te impedindo de obter o que você deseja. Agora, reverta e pense que você é muito maior do que esse empecilho. Você é muito maior do que suas crenças limitantes. Você é muito maior do que seus medos. Sinta-se merecedor ou merecedora do que você almeja neste momento. Sinta que você já está vivendo o que você deseja neste momento. Lembre-se que o seu subconsciente não sabe o que está no plano físico ou no plano espiritual. Para ele é a mesma coisa.
Sinta a sensação que você já está vivendo o que você deseja neste momento. Use sua imaginação. Se puder tocar nesse objeto, ou se puder sentir de qualquer forma com seus sentidos, sinta o que você deseja viver, o que você já está vivendo agora, porque você merece. Você também é filho ou filha de Deus e merece tudo de bom. Agora, eu vou falar algumas frases afirmativas e logo em seguida você também vai afirmar com toda a convicção e emoção que puder. Vamos lá? Eu sou a prosperidade infinita. Afirme. Eu sou a prosperidade infinita. Afirme. Eu sou a prosperidade infinita. Afirme. Agora outra frase. Eu sou a abundância de coisas boas infinitas. Eu sou a abundância de coisas boas infinitas. Eu sou a abundância de coisas boas infinitas. Agora outra frase. Eu ganho dinheiro de múltiplas fontes de renda. Afirme. Eu ganho dinheiro de múltiplas fontes de renda. Afirme. Eu ganho dinheiro de múltiplas fontes de renda. Afirme. Agora vamos agradecer ao nosso Criador por tudo de bom que acontece nas nossas vidas. Gratidão, Senhor do Universo, por tudo de bom que acontece em minha vida. Gratidão, Senhor do Universo, por todo este dinheiro em minha vida. Gratidão, Senhor do Universo, por eu merecer aquilo que realmente eu desejo. Gratidão, Senhor do Universo, por estar vivendo agora o que realmente eu quero. Gratidão, Senhor do Universo, por minha vida ser maravilhosa. Agora continue sentindo o seu desejo sendo realizado neste momento. Use os seus 5 sentidos, use sua imaginação. Você merece viver isso.
agora, neste momento, estamos chegando ao final desta meditação. Retorne aos poucos a sua consciência para o tempo presente, para o agora. Sinta a temperatura do ambiente em que você está. Ouça os sons externos. Mexa suas mãos, seus pés, alongue o pescoço. E quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos tranquilamente, sentindo a sensação de que tudo está indo em paz, como Deus permite, está indo bem, prosperando, sempre no sentido do bem, da luz, do progresso. Então, que possamos cada vez mais fazer essa viagem interior, cada vez mais melhorar o nosso relacionamento com o Criador da vida, com Deus, com o universo. Possamos sermos co-criadores conscientes, semeadores conscientes. Plantar só semente boa, semente de progresso, semente de paz e alegria e harmonia. E assim só colher isso. Paz, alegria, amor, prosperidade, tranquilidade. Desejo para todos nós. Então, se você está no YouTube e ainda não se inscreveu neste canal, se inscreve aí. Deixa um comentário também quando eu postar. Semana que vem, na próxima quinta, eu posto no YouTube. E no Instagram, agora mesmo, quando terminar, fechar o vídeo aqui, eu já posto, se você quiser assistir pelo Instagram. Tem gente que gosta, tem gente que gosta de assistir pelo YouTube, né? Tem gente que gosta da tela horizontal, tem gente que gosta da tela vertical. Então, curta aí, compartilhe também com pessoa aí que você deseja ajudar, e interessado ou interessada no livro, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo para você adquirir e saborear aí o tanto de conhecimentos muito importantes que Bob Proctor deixou para a gente desfrutar. E você está assistindo no Instagram, deixa aí um coraçãozinho, compartilhe também, e se inscreva no canal Som Natural, ou Som Natural também, mas Meditação com Marley primeiramente, que é esse aqui. E quem não se segue, quem está no YouTube não segue o Instagram mesmo, Meditação com Marley. Tem também o canal Som Natural, como eu disse, Som Natural e Relaxante, que é um canal só de músicas relaxantes, para a gente acalmar nossa mente e nosso coração. Então, todos que estão assistindo, que assistiram a essa live, que Deus possa abençoar, possa ter aproveito o máximo possível desses conhecimentos, possamos melhorar cada vez mais a nossa mente, nosso coração, nossa consciência,
e o nosso ambiente onde estivermos, onde for o ambiente. Né? Mas eu falo no sentido de planeta, né? Melhorar o nosso ambiente, a nossa atmosfera. Então, que Deus abençoe, muita paz, gratidão.